Então, vocês lembram quando eu falei que eu ia desenhar um personagem de moranguinho toda vez que algum dos meus projetos desse errado? Pois é. Hoje eu tô aqui pra desenhar a laranjinha, pra falar de erros, frustrações, como eu fiquei melhor na arte digital e um pouquinho do meu processo, um pouquinho de moranguinho e um pouquinho de nada com nada. Essa é a minha terceira speed paint no digital e, mano, que desenvolvimento que eu tive desde a última vez, sério, eu tô bem feliz. Eu consegui achar uma técnica de desenho que eu finalmente goste, mas eu vou falar disso um pouquinho mais tarde. E eu queria começar com como a minha primeira ideia deu errado. Então tudo começou há muitas semanas atrás, eu acho que faz mais de um mês, pra ser sincera, onde eu tava sozinha em casa, tava com um tempinho livre, eu decidi, vou gravar um vídeo pro canal. Eu decidi que eu ia fazer um vídeo meio no estilo Sketch with Me, meio no estilo em tempo real, sabe? E ele é o desafio de 3 cores aleatórias de marcadores, que é um desafio que eu pretendo fazer de novo. Esse vídeo foi muito legal de fazer. Vocês não têm ideia. Foi muito legal de filmar, foi muito legal de fazer, de ter todas aquelas ideias meio que com vocês, entre aspas, vocês vendo o meu processo criativo e eu tava bem animada pra continuar trabalhando nele. Mas eu falei, foram uns meses atrás, certo? Uns meses não sei, acho que foi um mês e meio. Eu fui gravar a Speed Paint, tipo, de verdade, a parte da Speed Paint daquele vídeo com toda a ideia e o processo que eu tinha feito. Porque basicamente era um vídeo de eu tendo uma ideia com as canetas, desenvolvendo essa ideia e o final ia ser a Speed Paint, o resultado final. Mas acontece que quando eu fui editar e eu parei pra olhar o desenho que eu tinha feito, eu percebi que eu detestava o desenho. Não em quesito de arte. Tipo, se fosse um desenho solto, a arte teria ficado perfeita, mas. Tipo, não perfeita, mas teria ficado bom, sabe? Mas eu reassisti todo o clipe de. Todo o clipe em que eu tava tendo a ideia, desenvolvendo a ideia, e eu tava tão animada, eu tinha tantas expectativas que eu simplesmente esqueci na hora que eu realmente fui fazer o desenho. E isso realmente me desanimou de postar. Tipo, isso realmente me desanimou de continuar o projeto e levar pra frente, então eu meio que abandonei esse projeto específico, mas eu ainda pretendo fazer mais alguns vídeos naquele estilo em tempo real, achei que foi muito divertido, então é. A personagem que eu escolhi desenhar foi a Laranjinha, porque eu tinha desenhado uma fada da laranjeira pro desafio. Eu fiquei muito frustrada quando eu percebi que eu não ia conseguir postar aquilo, sabe? Que eu não ia me sentir bem se aquele fosse o desenho. Eu me senti muito frustrada e eu decidi desistir dessa ideia mesmo. Tipo, move on, sabe? Vamos bola pra frente, vamos fazer outra coisa. Mas nenhuma outra ideia tava colando muito comigo também. Eu achei que seria bem apropriado fazer ela pra essa ocasião, já que o tema original era mais uma garota da laranjeira. Então, agora sim, falando sobre algo mais positivo, né? Falando sobre a minha evolução daquele desenho até aqui. Eu pratiquei finalizar mais alguns desenhos no digital, acho que foram uns 3 ou 4 desde aquele desenho, sabe? Tudo começou quando eu criei uma paleta de cores quentes, que é a paleta de cores que eu mais gosto de usar na minha arte, tipo, para fazer efeitos, para fazer cor base, às vezes, quando essas cores encaixam no contexto. São cores que eu acho muito boas de se olhar, eu adoro tons quentes, eu adoro cores quentes, e eu fiz essa paleta. Eu finalmente arranjei uma técnica para pintar que eu realmente gosto, que é, eu começo com a cor base, depois eu passo uma camada de uma das cores lá, a aleatória, a que combina mais com a vibe do desenho, com a cor que eu vou sombrear, etc. Nesse desenho eu tentei focar bastante nas cores da personagem mesmo, nas cores da laranjinha mesmo.
eu foquei bastante em fazer essa ordem: vermelho, roxo e azul. Então primeiro eu passava uma camada de vermelho, que seria a maior sombra, e primeiro eu passo toda a cor vermelho mesmo, a cor crua mesmo, só porque é muito satisfatório quando eu mudo para Multiply e ver que tudo ficou certo. Pelo menos eu espero que tudo tenha ficado certo. Se a cor ruim eu fico meio triste, mas tudo bem. E depois eu passo o roxo, que é para as sombras um pouquinho mais escuras, e o azul, que é para sombras bem escuras mesmo no final. E aí o que tem diferenciado, principalmente da técnica que eu usava antes, é que agora eu tô começando a usar os highlights de um jeito que eu gosto muito mais. É um jeito que eu não tinha pensado em usar, e eu basicamente faço os highlights uma grande parte do meu desenho agora. Eu só sinto que, tipo, sem os highlights não dá muita vida, e se eu colocar pouco highlight também não vai funcionar. Então a cor base acaba, tipo, indo embora quase completamente depois desse estágio. E eu geralmente vario entre usar umas 2 ou 3 camadas de sombra para 1 a 2 camadas de highlights, que eu usei 2 nesse desenho porque é um pouquinho exagerado. Eu usei essa formulazinha para quase tudo. Algumas vezes vocês vão ver pegando umas cores diferentes, da paleta de cores. Esse azul ciano é um azul que eu gosto muito de usar, mas esse azul ciano claro, eu não sei se já tá aparecendo no vídeo, mas ele é basicamente da parte que eu tô dando highlights na blusa dela, na blusinha branca. Que inclusive eu dei uma inspirada no negócio, numa coisa meio cottagecore, numa coisa meio moderninha também, meio tomboy, não sei exatamente qual é o estilo que eu vi pra roupa dela, mas eu achei que é algo que ela usaria. Eu meio que inverti as cores do modelo dela original, sabe? Que ela tem a calça mais clara e a blusa laranja. Eu meio que inverti isso. E eu achei que ficou bem fofinho, eu achei que ficou uma roupa bem fofinha. Eu fiz ela segurando esse vaso de planta com uma planta e... porque eu imagino que ela seja essa pessoa que seria, tipo, bem natureza, bem mãe de planta, já que ela cuida de árvores e tal. Tipo, meio que quase todas elas, né? Apesar de elas serem baseadas em doces, quase todas elas têm essa coisa de ser meio que fruta e tal, mas ela principalmente, porque o foco dela é fazer sucos, então achei que combinaria com ela. E eu também fiz essa vinha aleatória, meio aleatória, cobrindo ela, só porque eu queria dar um toque meio místico no desenho. Eu achei que sem aquilo ficava meio... não místico, né, mas só pra ficar um pouco mais fantasioso, sabe? E eu gostei bastante de ter feito isso. Eu diria que não só a pintura, mas a line art também ficou melhor. Eu tô bem mais confiante nos meus traços agora. E eu tô bem mais confiante em falar com vocês agora. Tipo, esse vídeo, como eu falei, não tem roteiro. E aquele vídeo da Moranguinho também não tinha roteiro, mas eu fiz aquele vídeo não no melhor estado. Tipo, eu tava numa situação meio estressante por causa de algumas coisas que estavam acontecendo na época. E eu tava bem frustrada, porque eu já tinha tentado várias ideias e não tinha dado certo. Agora eu tô menos frustrada, né? Porque foi só uma ideia, mas foi uma ideia que eu tinha gostado muito. Mas, enfim, não vamos comparar. E eu não tava conseguindo falar livremente. Então, a partir daquele dia eu comecei a escrever roteiros e praticar um pouco mais. E um dos motivos por eu ter demorado a criar o canal foi por essa insegurança mesmo, de ter medo de não conseguir falar direito, de falar errado, de falar estranho. Mas agora eu tô aqui, finalmente fazendo sem roteiro de novo, fazendo isso meio que do nada, fazendo isso de boa, sabe? E bom, acho que sobre o processo... quase que eu me esqueço. Eu também comecei a fazer uma coisa na finalização dos meus desenhos, que é... eu pego a camada da line art, eu duplico ela e eu adiciono um filtro que se chama Blur Gaussiano. Esse desfoque, ele dá uma suavizada enorme na line art. Sério, gente, faz toda a diferença. Tipo, eu tô meio... essa line art tá um pouquinho dura demais, né? Eu acho que não tá muito natural. Eu ponho aquele filtro e resolve todos os meus problemas. É realmente mágico. E no Fire Alpaca, ele tá naquela abinha de filtros, mas se você usa outro software, eu não sei, provavelmente vai estar numa aba de filtros, mas eu realmente não tenho muitas ideias, eu não usei muitos outros softwares, então é bom você dar uma pesquisada se você se interessou. Eu não fiz isso em câmera porque eu quase esqueci de fazer isso no desenho mesmo, mas no final eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa que eu estive fazendo também é que eu comecei a colorir a line art
E isso tem dado uma boa suavizada nos meus desenhos e não fica aquela coisa estranha de tipo line art mais clara, numa base mais escura, mas parece meio fora de lugar. Tipo, pode funcionar, mas quando eu faço, geralmente eu não gosto muito porque fica meio, sabe? Fica meio. Não parece que fica meio errado, parece meio errado, sabe? Então foi isso. Eu espero que vocês possam ter tirado algumas dicas quando falei do meu processo no digital, porque eu sei que a arte digital pode ser bem desafiadora, especialmente no começo, que tem tantas funções diferentes, um sentimento tão diferente de desenhar no papel. E, bom, vocês também podem tirar desse vídeo que nem sempre as coisas dão certo, às vezes é melhor tentar uma ideia diferente, às vezes é melhor recorrer a algo diferente e cara, provavelmente vocês nunca vão ver aquele vídeo. Foi um pequeno desabafo também, porque eu não queria só ignorar o projeto e fingir que tava tudo bem enquanto eu desenhava, porque, tipo assim, mesmo se eu estivesse desenhando, vocês meio que saberiam que não tá tudo bem, porque esse é o seu intuito da série de desenhar personagens da Moranguinho. Mas mesmo assim eu quis falar e é sempre bom lembrar que a gente sempre tá evoluindo, a gente sempre tá aprendendo. E às vezes, mesmo com isso, às vezes as coisas ainda não dão certo. Então, não se cobra demais, tá tudo bem tirar um tempinho, tirar umas férias, pensar sobre qual é o melhor jeito de resolver aquilo e às vezes só deixar um pouquinho de lado, se possível. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você tenha se divertido. Muito, muito obrigada por assistir até o final e até a próxima. Fiquem bem. Tchau.